Amigos do Ceal, é com muita alegria que me encontro aqui com vocês de novo na noite de hoje, diante desse quadro que estamos, que só nos encontramos mesmo dessa maneira. Então agradeço vocês, de todo o coração, por me convidarem, por estarmos juntos nesse momento e que possamos falar. A você, Vinícius, o meu muito obrigada, a toda a diretoria do CEAL, aos amigos, frequentadores, a todos vocês que sempre me receberam aí com muito carinho e continuam nos recebendo quando nos dão essa oportunidade de estarmos conversando com vocês aqui através do Facebook, né? Essa boa ferramenta que está nos ajudando muito para que possamos estar juntos sempre que possível, sempre que dá, não é? Eu adorei, eu fiquei encantada com o tema que foi dado na noite de hoje, porque eu sou muito apaixonada pela palavra santuário. E confesso que quando, da ocasião de que estávamos para fundar a nossa instituição espírita, vinha aquela questão, né? Que nome daremos à nossa casa? E uma vez, numa mensagem do nosso mentor, ele falou: minha filha, vocês não farão um centro espírita, vocês fundarão um santuário. É daí que o nome passou a ser o Santuário Espírita Caminho do Bem, porque a espiritualidade nos colocou dessa maneira. Então, o santuário é algo que nos diz de forma muito especial. Então, eu fiquei muito feliz com o tema e principalmente com o convite. Bom, então vamos lá, queridos meus amores, boa noite. Boa noite, Vinícius, boa noite a todos vocês que estão já nos acompanhando, que já entraram, que já estão se conectando a nós. O tema que foi pedido para que falássemos na noite de hoje é a construção do nosso santuário íntimo, né? Como estamos construindo o nosso santuário íntimo. E isso nos leva a todos os conceitos que o Cristo nos ensinou, que a doutrina espírita veio depois, né, de muitos séculos, há exatos um século e meio atrás, mais ou menos, já um pouco mais, nos trazer essas informações, né? E nos dando as ferramentas, nos dando as condições para que pudéssemos construir esse santuário, não é? Na realidade, tudo que vamos construir, seja uma casa, seja um espaço físico, seja uma instituição, seja um projeto, enfim, nós precisamos sempre parar, analisar, ver o que iremos fazer, o que queremos construir, as bases disso, ou seja, aquilo que irá se crescer e se desenvolver dentro dessa proposta, a metodologia que nós vamos utilizar, tudo precisa ser planejado. E construir o nosso santuário íntimo não é diferente. Não é diferente. Nós precisamos planejar isso. Precisamos buscar os métodos e o entendimento fundamental. O que é construir um santuário íntimo, mas principalmente o que eu quero com isso, não é? O que é o meu santuário íntimo? Né? Porque se a gente não entender a causa, o motivo, o porquê, a gente vai se perdendo no meio do caminho. Então, tudo, quando um grupo de pessoas junto com uma falange espiritual vão abrir uma casa espírita, eles fazem um planejamento, todos juntos, é mensagem de lá para cá, daqui para lá, são reuniões, criam-se os métodos, ver qual a missão, qual o propósito, o motivo, o porquê, aí você abre uma casa espírita. Senão, ela acaba que no decorrer, no meio do caminho, ela pode perder-se, pode perder o propósito, perder a sua direção, perder o sentido. Então, esse primeiro momento da construção do nosso santuário íntimo é entender o que é o nosso santuário íntimo, por que eu quero construí-lo, o que ele é para mim, para onde eu vou com esse santuário, o que ele vai me dar, o que ele mudará na minha vida, na minha forma de ser, nas propostas que tenho, naquilo que me empenho e etc. Então,
tudo tem que realmente se planejar, né? E aí, o primeiro momento é entender que para construir o nosso santuário íntimo, ou seja, para ter em nós um lugar santo, um lugar onde nós nos encontramos com a nossa santidade íntima, quando encontramos com Deus, quando damos a nós a oportunidade de estarmos unidos em vibrações e em pensamento com a espiritualidade superior, a gente precisa ver que para abrir espaço, ou seja, para construir algo em nós, a gente tem que abrir um espaço. E para abrir esse espaço, eu preciso que coisas que estão dentro saiam. Porque a física já falou isso há muito tempo, a gente sabe, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se você quer abrir em você um espaço para algo, você precisa tirar coisas lá de dentro, abrir esse espaço para construir ali aquilo que você quer. Então, em se tratando das nossas questões íntimas, das vibrações espirituais, dos processos da nossa intimidade, também não é diferente. É assim, esse é o caminho. Então, o que eu vou tirar para saber o que eu vou colocar? Ou o que eu quero colocar para saber o que eu vou tirar, né? Então, construir um santuário em nós é adquirir virtudes, é buscar virtudes que nós compreendamos que sejam as virtudes necessárias para que a gente possa ficar mais perto de Deus, mais perto de Jesus, mais pacificado, mais santificado. Para isso, eu preciso saber quais são os vícios morais antagônicos a essas virtudes, porque as virtudes se estabelecem no espaço em que a gente empurra para fora os vícios morais. Então, a construção de um santuário íntimo é a nossa reforma moral íntima. Então, nós precisamos meter a mão em nós, buscar ver o que eu quero construir ABC. Então, esse ABC eu preciso tirar de mim, eu preciso eliminar de mim, preciso apagar da estrutura do meu pensamento, da minha estrutura íntima, tais e tais vícios morais que não permitirão jamais que essas virtudes se estabeleçam se eles ficarem ainda muito íntimos de nós, né? E é por isso que, então, precisamos fazer a nossa reforma moral íntima. A gente está andando para trás, né? Mas fazer, vocês estão entendendo que a gente veio da ponta do que a gente quer para ir para saber o que fazer, né? Então, agora é o seguinte, para fazer, para começar a efetivamente trabalhar a minha reforma moral íntima e que eu preciso tirar de mim determinados vícios, eu preciso saber quem eu sou. Porque se eu não souber quem eu sou, se eu não me entender como ser humano, se eu não meter a mão dentro de mim para me conhecer, se eu não me olhar face a face, como que eu posso saber o que eu preciso modificar, né? Como é qual é o buraco dentro de mim que eu vou abrir? Aonde que eu vou abrir? Então, eu preciso me conhecer. Então, o caminho para isso, a base para a construção do nosso santuário íntimo é o autoconhecimento, né? E Jesus deixou isso muito claro, né? Primeiro, antes de Jesus, lá em Sócrates, o grande filósofo, disse-nos o quê? Conheça-te a ti mesmo. Então, a gente precisa, antes de qualquer coisa, até para as coisas mais simples da vida, precisamos ter a consciência de quem nós somos, não é? A gente tem que ter essa consciência e não ter vergonha, porque muitas vezes o que impede que nós adquiramos esse conhecimento de nós mesmos é o nosso orgulho, porque ele fala assim, não, se eu for meter a mão ali e eu for descobrir isso, como é que vai ficar? Então eu vou cair do meu próprio pedestal. E aí é mais fácil não conhecer e ficar vivendo na ilusão eterna de que somos algo que só nós acreditamos, não é? Do que meter a mão
ter um choque, quase que um choque epistemológico, ou seja, aquele choque diante da nossa realidade nua e crua, para que ela possa ser a base daquilo que vamos trabalhar. Então, eu pego a minha argila crua para modelar dentro do que eu quero. Se nós não fazemos isso, a gente não consegue estabelecer mudanças em nós. Nós não conseguimos estabelecer o melhor em nós. Então, o melhor entra quando o pior sai. Né? Essa é a relação natural da coisa. Então, vamos lá. Infelizmente, ontem, acredito que tenha sido ontem, eu não me lembro exatamente, eu vi no Face uma postagem que uma pessoa dizia assim: gente, vamos parar com essa história de dizer que essa epidemia, pandemia, vem para que a gente mude isso, aquilo outro. Ela vem para nos matar. Quer dizer, a pessoa mostrou o que é chutar um balde, né? Então, assim, eu prefiro acreditar que isso aí é uma designação que está muito acima, vem lá de Deus, é que é para matar a humanidade mesmo, do que eu ver a minha cota de responsabilidade nesse processo e ver o que eu preciso fazer de diferente para que esse processo não vá para o nosso futuro, para que a gente consiga estabelecer agora a reforma de tudo isso que está acontecendo. Esse comportamento que eu li ali no Face, que estava até em forma assim, meio de brincadeira, mas que retrata uma realidade, é o comportamento quase que geral de quase toda a humanidade, não é? Chutamos o balde todos os dias, porque não me interessa saber, não me interessa mexer, não quero ver, e acabou. Eu faço assim mesmo, não quero saber se dói, não quero saber se é bom, não quero saber se vai ser útil. Por quê? Nós fazemos isso por quê? Porque nós somos seres ainda extremamente orgulhosos. Nós somos seres ainda extremamente egóicos, egocêntricos, egoístas. A gente está ainda focado no nosso umbigo. E é claro que, como criança, que ainda somos, que isso é um comportamento muito da nossa infância interior, não é? Quando nós simplesmente nos achamos os mais belos, os melhores e acima de todas as coisas. Então, eu não quero saber, eu faço o que eu quero porque eu sou eu. E os outros, o mundo, o universo, que trate de se ajustar no meu eu, né? E aí, então, nós vamos agindo assim no dia a dia. Por quê? Porque o orgulho, ele é o maior impeditivo, ele é o maior empecilho para que a gente coloque a mão na nossa cumbuca íntima. Por quê? Porque quando colocamos, gente, não tem outro jeito. Não tem outra forma, não tem outro segredo, não tem outra maneira. Quando enfiamos a mão na nossa cumbuca íntima, nós vamos encontrar a nossa realidade, que por vezes é bem diferente, se não oposta mesmo, daquilo que nós criamos e criamos sobre nós mesmos, né? Então, a gente tem aquela ideia de que somos bons, de que somos ótimos, que não precisamos mudar nada, que nós somos quase que a cópia fiel de Deus na Terra. Então, perguntamos a nós mesmos, por que eu vou mexer nessa preciosidade, né? Deixa, isso aí é uma preciosidade. Gente, a gente não pode confundir autoestima, elevada autoestima, com alucinação egóica, né? A elevada autoestima é fundamental. Ótimo, a gente precisa se amar. Ponto. Nós precisamos nos amar, nós precisamos gostar de nós como somos, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, reconhecendo aquilo que precisamos mudar, até porque a mudança que está colocada sobre uma autoestima alta, ela é mais salutar, mais prazerosa e às vezes até mais fácil de ser trabalhada do que uma mudança empurrada goela abaixo numa pessoa que tem uma baixa autoestima. Então,
autoestima é fundamental. A alta autoestima é fundamental, mas não é o delírio egóico. Delírio egóico é nos acharmos acima do bem e do mal, é nos acharmos acima de qualquer coisa, que não precisamos nada na vida fazer para sermos melhores. Então, passo 1 da construção do nosso santuário íntimo. Enfia a mão na sua cubuca. Ponto. Vai doer? Claro que vai, mas é necessário. Então, por que é necessário? Isso até é um exercíciozinho que a gente pode fazer. Olha, gente, eu me vejo assim, 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 assim. Tá lá. Aí daqui a pouco você começa esse negócio. Gente, mas ontem, quando eu me vi diante de tal situação, eu agi assim. Ou eu pensei em agir assim. Não é só o ato, não. O pensamento tá lá. Eu pensei em agir de tal maneira. Então, esse item aqui da minha listinha não confere. Porque aqui, se esse item fosse real, eu não teria pensado aquilo. Então, a gente precisa se ver. Então, vamos fazer o autoconhecimento. Jesus disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, nós precisamos, nesse autoconhecimento, rogar sempre a ajuda amorosa e fraterna do nosso Mestre Jesus, da espiritualidade superior, que eles sabem que isso é um momento muito difícil, e eles vão então estar junto de nós, nos ajudando nesse momento. Mas isso é um trabalho nosso, não é trabalho deles. Isso é nosso. Então a gente vai lá, vai olhar as nossas questões e vamos começar a ver quais são os vícios morais, quais são os meus defeitos mais sérios e que são eles os impeditivos, os que estão travando a entrada das virtudes que eu quero adquirir ainda nessa encarnação. Porque é fundamental também fazer essa outra listinha. A gente precisa fazer uma outra listinha dizendo assim, quais são as virtudes que eu quero ainda conquistar nessa encarnação. O que eu acho que eu preciso conquistar? Paciência, tolerância, indulgência, compaixão, maior exercício da caridade, ter mais flexibilidade nos meus sentimentos, não ser intolerante às minhas diferenças. Bom, a gente precisa estabelecer isso. Uma vez isso estabelecido, colocado ali no nosso papel, a gente vai ver. Bem, para poder eu adquirir, conseguir chegar em tal aspecto do meu projeto de ser humano futuro, o que o impede é tal defeito meu. Então, esse defeito meu, esse que está ali emperrando, é o que a gente tem que trabalhar. Por isso, gente, que construir um santuário, ou seja, buscar Deus, colocar Deus em nós, estar em estado santificado, em estado elevado de vibrações mentais, espirituais, emocionais, é preciso se conhecer. Então, passo 1, vamos nos conhecer. Passo 2, como fazer, né? Como eu vou, então, tirar esses elementos de mim para que essas virtudes venham, para que eu as conquiste. Elas estão e eu preciso conquistá-la. Eu preciso trazê-la para nós. A gente precisa fazer o exercício da identificação. É simples assim, o exercício da identificação. Uma vez reconhecendo qual o meu vício moral, qual o vício moral que eu quero eliminar nessa encarnação, eu preciso ser atento a ele o tempo todo, 24 horas, atenta a ele, para saber, as horas que ele vai se manifestar, como ele vai se manifestar, a intensidade que ele vai se manifestar e em quais situações essa intensidade varia. Porque às vezes o mesmo vício, você tem uma certa flexibilidade diante de uma determinada situação e total intolerância diante de outra situação. Então, essa flexibilidade precisa ser vista, porque ela é o reflexo de outras questões emocionais que estão envolvidas e que na hora que a gente for meter a mão na cumbuca, ela vai gritar. Essas questões emocionais, elas sempre vão aparecer. Então, não, essa flexibilidade, ou seja, eu sou intolerante.
com isso aqui eu sou muito intolerante, com isso aqui eu sou pouco, então é sinal de que aquilo que nós somos muito intolerantes ainda é muito vivo em nós. São questões emocionais, traumas, emoções travadas, percalços, sentimentos agregados a situações pretéritas de encarnações passadas que ainda não se cicatrizaram devidamente, então eles estão gritando. Então eu preciso trabalhar isso. Porque se eu não trabalhar essa emoção, essa minha, o vício moral que pode estar ali muito ativo naquele processo, vai ser muito complicado para ser retirado, né? Então a gente precisa ver as nossas emoções que estão atreladas no nosso pretérito. Então, o nível da flexibilidade estabelece, mostra-nos aonde as nossas cicatrizes estão ainda abertas em chagas ou se já fecharam, o tecido já se refez e a gente já está seguindo em frente. Primeiro, é importante entender que tudo na doutrina espírita não é diferente, que somos reencarnacionistas, então o nosso espírito é um ser ativo, imortal, e ele precisa, e ele vem, aliás, de outras experiências que geram sentimentos, sensações, emoções que são trazidas, e a gente carrega isso na nossa vivência atual. Então, muitas vezes, na nossa vivência atual, não nos deparamos com uma determinada coisa, com determinados aspectos, com determinados processos, mas a lembrança de processos iguais, ou quando isso acontece com uma outra pessoa, ou quando a gente até às vezes vê num filme, ou quando ele apresenta às vezes de forma bem pequena em nós, aquilo é suficiente para dar a catarse, para dar o start e a gente voltar lá, fazendo um link pretérito lá na nossa casa mental, indo lá no passado, e aí, se a gente não está mais equilibrado, estamos menos equilibrados, aquilo vem como um sentimento traumático. Se estamos mais equilibrados, aquilo vem como uma memória que a gente sabe que já vivenciou e até vai tirar proveito da experiência pretérita, sabendo o que eu fiz lá pode ser que ajude no que eu vou fazer aqui, né? Então, assim, essa forma com que o vício moral que nós queremos trabalhar está agindo e aonde ele age, como ele age, a intensidade com que ele se manifesta, é também aquilo que precisamos ver, é o termômetro daquilo que nós precisamos ainda fazer, trazer tecido espiritual para fechar essas cicatrizes, fechar essas chagas. Por isso, gente, que volta ao que foi dito, sem o autoconhecimento, sem a proposta equilibradora de se conhecer, muito difícil se estabelecer um santuário em nós, muito difícil estabelecer qualquer reforma íntima em nós, né? Então, o autoconhecimento e os processos. Nesse método de substituição, ele precisa estar, então, atento a esses detalhes. A gente está substituindo, gera sofrimento, gera dor, mas a gente precisa, então, entender que vai lidar com o sofrimento, que vai lidar com a dor, aproveitando-os para fazer a cicatrização daquilo que ainda precisamos fechar, que ainda precisamos deixar no passado e trazer o salutar da experiência vivida e não o trauma da experiência vivida. Isso a gente vê muito nos trabalhos de apometria, não é? Quando as pessoas estão vivenciando situações muito semelhantes a que vivenciaram de forma traumática no pretérito. E como a emoção do trauma, o sentimento do trauma, a sensação do trauma vem de forma extremamente efetiva na existência atual, emperrando, atrapalhando, dificultando a evolução, a natureza, as experiências na encarnação, da encarnação presente. Então, isso, o autoconhecimento, ele não se estabelece, então, somente na vivência que estamos agora. Ele vai chamar, ele vai pegar
situações nossas pretéritas e, digamos assim, vai abrir a nossa caixa de Pandora, né? E a gente precisa ter essa tranquilidade. Vai abrir, mas tem um bom propósito, né? O problema é abrir e não fazer nada com isso. Então, dentro do método, é abrir a caixa, como estabelecer que as coisas que a gente vai tirar dali não vão nos desequilibrar. Aí não tem jeito. Aí a gente tem que usar, querendo ou não, crendo ou não, o Evangelho de Jesus, o ensino de Jesus e pedir fervorosamente, dieturnamente, o apoio dos mentores espirituais, o apoio do nosso Mestre Jesus, rogando a presença viva dessas entidades, desses amores, para que eles estejam estando junto a nós, a gente consiga fazer o processo da forma mais tranquila que for possível. Então, o lenitivo, aquilo que vai estabelecer que esse processo vai ter um resultado mais profícuo, é nos ligarmos emocionalmente ao Evangelho de Jesus. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, na codificação kardeciana, está lá, missão dos espíritos, dito tanto pelo Espírito da Verdade, como por Pascoal, como por Adolfo, bispo de Argel, dizendo que a missão do espírita, o espírita precisa amar e o espírita precisa instruir-se. E Jesus, lá atrás, falou: amar e vigiar. Então, é isso que a gente precisa juntar para fazer com que esse processo de meter a mão no baú pretérito, abrir a caixa de Pandora, meter a mão em nós, jogar vício para fora, trazer virtude para dentro, não seja tão difícil, tá? Difícil gente, não seja tão dolorido, tá? Não seja tão, para que a gente não se desequilibre. Então, Jesus precisa estar presente. Então, qual a forma? Usando, querendo ou não, o mandamento maior: amar a Deus e amar o nosso próximo. Então, estabelecer nas nossas ações atitudes que recheiem de bem a nossa alma e o nosso coração, para que isso nos fortaleça. Então, se nós estamos fazendo o bem, a gente pode abrir uma caixa de Pandora que a gente não vai se sentir assim tão perdido, a gente não vai sentir tanta dor, porque a gente está fazendo bem. E o bem compensa como um lenitivo, como um remédio, né, que alivia a dor da nossa alma. Então, a prática do bem, que é o amor ao próximo. Então, quando você faz o bem, você está amando o seu próximo, não é? Então, e depois, como Jesus também ensinou: vigiai. Você ama e você vigia. Então, o vigiar é isso. Sentiu que a dor ali engrossou, a dor ali aumentou, vai com calma, vai com compaixão, com autocompaixão, vai amando a si próprio e fale para si mesmo: aqui está doendo, né? Então vamos com calma, vamos passar o bálsamo do amor divino, vamos passar o bálsamo do amor de Jesus ali naquele momentinho, naquela situação, naquele senão, quando aquilo aliviar, acalmar, apaziguar, a gente vai lá e pega de novo. A gente vai lá e pega ele de novo, traz para fora de novo e trabalha de novo, né? Então, estar junto a Jesus o tempo todo é fundamental para que possamos construir este santuário íntimo, não é? A outra parte que compete-nos no método é a instrução, ou seja, quando a espiritualidade nos diz que nós precisamos nos conhecer, amar e instruir, porque é a estrutura da sabedoria, a asa que a gente precisa. A gente precisa estabelecer em nós a asa do amor e estabelecer em nós a asa do conhecimento. Então, o conhecimento é importante, porque quando sabemos, fica tudo mais tranquilo. Quando a gente sabe, não é só ler por ler, é o aprender. Quando a gente aprende e o aprendizado transforma-se num saber, tudo fica mais tranquilo.
não fica mais fácil, porque ninguém vai tirar a pedra do nosso caminho. Mas você vai olhar essa pedra de outra maneira. Você vai pisar nessa pedra de uma maneira que ela não machuque tanto os seus pés. Então, o conhecimento, o aprendizado nos ensina a caminhar, mas não tira o caminho, não melhora o caminho. Ele nos ensina a caminhar no caminho que a gente precisa, no caminho que é nosso, no caminho que nós construímos na nossa vida pretérita e que agora a gente precisa trilhar. E quando a gente sabe trilhar esse caminho e vamos trilhando com mais conhecimento, com aprendizado, com sabedoria, as pedras, elas vão ficando até diferentes. Nós mesmos vamos mudando. E quando a gente vê aquele caminho que era pedra pontiaguda, furava o pé, machucava, quebrava dedinho, e depois ela foi se tornando pedras mais roliças, dava um escorregãozinho aqui, um escorregãozinho ali, mas já não machucava tanto, e quando a gente vê, nem pedra mais tem. Mas quem fez isso fomos nós mesmos, não foi ninguém. Então, o conhecimento nos traz isso, nos permite trilhar, caminhar o nosso caminho com mais segurança, com mais amor, com mais alegria, não é? Com mais felicidade. Muito bem, estabelecido então o método, né? A gente vai chegar lá. O que eu quero? O que representa para mim o meu santuário íntimo? Né? O que me santifica? O que eu creio ser aquilo que me fará ficar mais perto de Deus, mais perto de Jesus e mais apto a receber as bênçãos, o carinho e as energias da espiritualidade superior? É a caridade? É a compaixão? É a benevolência? É a indulgência? É a tolerância? O que eu preciso? O que eu consigo? O que eu preciso, então? E aí, vamos abrindo espaço na nossa casa mental e no nosso coração, porque cérebro, mente e coração, eles precisam estar na mesma faixa vibratória, senão a gente enlouquece, tá? Então, o desejo, a intensidade do querer, do desejar e de ter como, tem que estar andando junto, senão a gente vai enlouquecer. Então, quando o nosso coração e a nossa casa mental estabelecem aquilo que nós somos capazes de realizar juntos, essa grande potência que se torna a união eficaz e perfeita das nossas ondas mentais e das nossas ondas cardíacas, quando isso entra em sintonia, aquilo que fazemos e aquilo que precisamos fazer será feito, será realizado com muito mais tranquilidade e com muito mais alegria, né? Conquistar-nos melhor é sempre uma alegria. Às vezes, nas pequenas coisas, como, por exemplo, às vezes nós somos meio rabugentos quando acordamos pela manhã e não gostamos de dar bom dia, não gostamos que ninguém fale com a gente, tudo incomoda. Quando você se descobre que de repente, que não é de repente, é o processo, esse todo que a gente falou, um dia você se sente tão bem e quando você consegue dar aquele bom dia alegre, feliz, salutar, você vai falar, gente, eu mudei. Olha, mudei, eu já sou outra. Você já conquistou algo pequeno aos olhos do mundo, mas imenso dentro de você, porque você venceu a si mesmo. Então, a base fundamental da construção do nosso santuário é vencer a si mesmo, vencer o mal que está dentro de si e deixando que ele vá embora e dando a Deus feliz, recebendo de braços abertos, com aqueles braços fortes, o bem que nós somos, o bem que está em nós, o bem que Deus, a nos construir, colocou lá dentro da gente, né? Então, a gente vai para a porta, dá um tchau para o mal na maior alegria, para que o bem entre, escancare a sua porta para o bem entrar. Isso é vencer a si mesmo. Isso é vencer o mal em si.
Paulo foi tão claro quando disse isso, a alegria dele ao reconhecer isso, quando ele disse: eu venci o mal. Olha que delícia poder falar isso. Quando a gente conseguir falar isso de boca cheia, nós estamos então tendo finalizado a construção do nosso santuário. Aí o santuário estará realizado, construído dentro de nós. Porque dentro de nós habitará a alegria, a felicidade, o bem e as virtudes bem lindas do homem de bem, do homem com H maiúsculo, que é aquele homem que esse planeta hoje tanto precisa, a humanidade do bem, a humanidade do bom, a humanidade do belo, a humanidade que ama, a humanidade que adora, a humanidade que se ajoelha para o outro quando esse outro precisa de você. Essa é a humanidade que hoje precisamos estabelecer. Então, todos nós estamos precisando urgentemente construir esse santuário. Permitir que esse santuário esteja lá. Vamos fazer isso. Todos juntos. Cada um construindo o seu. Para que os nossos santuários íntimos se deem a mão. Para que os nossos santuários íntimos se encontrem, um olhe para o outro e vê o outro. Olha que maravilha! E eles vão querer ficar juntos. E eles vão se apoiar quando vê que o santuário do outro está começando a dar aquela baqueadinha, porque a dor vem, não é? A gente já falou isso, porque vem a dor, porque vem as emoções equivocadas, não é? Então, quando dá aquilo, que vem aquela vontade de chutar o balde da vida, o outro santuário, o do seu amigo, o do seu companheiro, o do seu filho, vai falar: eu vou lhe ajudar. Porque a gente já construiu. E a gente só pode receber ajuda se ele já estiver lá dentro, né? Então, gente, vamos em frente nessa proposta maravilhosa de construir esse santuário íntimo. O santuário íntimo é a casa de Jesus em nós. O santuário íntimo é quando Jesus entra em nós e encontra lugar para estabelecer lar dentro de nós. É o amor que entra e se estabelece lá, não é? A nossa casa íntima passa a ser a casa de Jesus, a casa de Deus, a casa dessa espiritualidade superior. E eles vão entrar e sair dali milhões de vezes, a porta vai estar sempre aberta, e eles vão entrar e sair, trabalhando dentro de nós, trabalhando em nós, trabalhando por nós, e nós todos, trabalhando por todos, o tempo todo. Isso é o conceito, o entendimento de um santuário íntimo. Porque este nome, santuário, deve ser honrado pelaquilo que ele é. É a casa de Jesus. É a casa de Deus. É a casa da espiritualidade superior e amiga, dos nossos mentores, dos nossos queridos, que sempre junto a nós não nos permitem que caiamos novamente no ostracismo do nosso passado. Vamos sair desse lugar comum que o ostracismo espiritual e mental busca nos colocar, onde os espíritos de baixíssima envergadura encontram espaço e querem ali permanecer. Vamos ter esse cuidado. Vamos sair da preguiça mental. Vamos sair do ostracismo mental. Vamos nos dar o direito de sermos melhores. E vamos, por fim, construir o santuário em nós, né? Então, gente, esse convite que a casa de André Luiz fez na noite de hoje a todos nós, esse convite doce é importantíssimo. Vamos juntos, então? Bora construir os nossos santuários? Bora, vamos? Venham, vamos lá construir isso. Porque construindo-nos melhores, construímos uma sociedade melhor, uma humanidade melhor,
um mundo melhor. E só Deus mesmo para saber o quanto hoje esse planeta precisa do nosso melhor. Precisa encontrar em nós um lugar para estabelecer o bem, para que ele vença e que ele predomine em todas as nossas ações, que ele predomine em todos os nossos pensamentos, que ele predomine na humanidade da Terra, no planeta Terra, a nossa casa, o amor de Jesus materializado para nós. Esse lindo planeta em que nós somos os seus viventes e co-criadores, não é? Então, que Jesus, que sempre está junto a nós, possa efetivamente estar em nós. E para Ele estar em nós, precisamos dar essa casa para Ele, o nosso santuário íntimo, né? Vamos então já encerrando, já passam dos 40 minutos. Vamos nesse instante respirar fundo, apaziguar a nossa alma, buscar em nós a força íntima que Jesus nos ensinou a ter, que Jesus nos ensinou a encontrar em nós, para que todos os dias, ao deitar, ao levantar, no meio do dia, diante de todas as ações, a gente fala: espera aí, eu estou construindo o meu santuário. Então, eu preciso, nesse momento, ser melhor, pensar melhor, agir melhor, né? E assim, nós iremos juntos, de forma calma, de forma plena, de forma pacífica, com a mansitude em nós, dando-nos as nossas ordens e as nossas direções, nós caminhamos altaneiros para o mundo regenerado, encontrando Jesus em nós, no nosso vizinho, no nosso companheiro, nos nossos filhos, nos nossos amigos, na nossa família terrena, né? Então, que Jesus nos abençoe. Vamos então fazer a nossa prece, encerrando os nossos trabalhos da noite de hoje, encerrando esse encontro fraterno, amoroso, querido da noite de hoje, pedindo sempre a Deus que jamais perca a fé em nós, pedindo sempre a Jesus que aquele amor que Ele deu a nós, demonstrou ter por nós, quando da cruz, já partindo de volta à espiritualidade, pediu a Deus que perdoássemos, pois naquele momento não sabíamos o que estávamos fazendo. Foi as últimas palavras do Mestre. Ele pediu ao Pai perdão para nós. Então, quem somos nós agora para não fazermos o mesmo, né? Vamos pedir, vamos limpando-nos dos nossos males, das nossas más tendências, vamos nos limpando do homem antigo que somos, vamos nessa limpeza estabelecendo perdão, porque perdoados estamos, sempre estamos, Deus é Pai, mas precisamos estar limpos, precisamos nos limpar, precisamos fazer essa faxina, abrir as caixas, limpar a nossa casa mental e dar ao nosso espírito a condição ideal de ser um espírito pleno, feliz e do bem, né? Então, isso, a limpeza é ação nossa, responsabilidade nossa, porque perdoado estamos, né? Então, esse amor e essa fé que Jesus sempre teve por nós, que a gente não perca esse sentido nunca. Ele nunca perderá isso em nós e por nós. Mas nós podemos nos perder dele e podemos nos perder de nós mesmos, né? Então, vamos sim fazer aqui um acordo nosso entre nós, que nós vamos sempre estabelecer a fé e o bem
em todas as nossas atitudes. E que quando a situação começar a ficar bem pesada, a gente vai parar e vai pedir a Jesus. E falar para ele, olha, eu estou abrindo aqui uma casinha. Vem para essa casinha, porque ela é sua. E vamos então agora encerrar fazendo a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso reino, poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Jesus. Que tua paz entre nos lares de todos, hoje e sempre, por toda a eternidade. Fiquem em paz, fiquem com Deus, fiquem em casa, protejam-se, porque proteger significa amar. Que Jesus nos abençoe. Beijo, meus amores. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Que Jesus fique sempre, permaneça na casa Espírita André.